Bom dia, meus irmãos. Que bom estar aqui, que calor, né? Como está um tempo muito bom para a gente também estar falando sobre o que a palavra de Deus nos ensina. E hoje nós vamos dar sequência ao estudo que nós começamos há cerca de 2 semanas sobre a ordem da salvação. Nós vimos esse assunto há 2 semanas, onde pude dar essa aula, inaugurar essa aula, falando um pouco sobre o que é a ordem da salvação, falando um pouco no que se baseia a nossa salvação. Semana passada o pastor Patrick falou sobre os 2 primeiros assuntos, né, não estágios, né, vamos deixar isso bem claro, porque a ordem da salvação é algo que a gente não pode pensar de forma cronológica. O pastor Patrick tratou então ali sobre a predestinação, a eleição propriamente dita, e a vocação eficaz, que é quando o indivíduo ele ouve o evangelho, é a graça irresistível do Espírito Santo constrange o pecador ali. Então existe um chamado eficaz ali, uma vocação eficaz na vida do pecador, que leva aos outros estágios. E nessa aula aqui, hoje nós não vamos ficar presos no nosso catecismo, porque o nosso catecismo ele não fala de uma forma muito clara sobre o assunto que vamos tratar hoje. Se vocês forem ver o Catecismo Maior de Westminster e até mesmo a confissão ali, não existe um assunto direcionado sobre a regeneração, que é o tema da nossa aula de hoje, tá bom? Mas isso não quer dizer que a Bíblia não fale, isso não quer dizer que também os nossos documentos de fé não estejam falando sobre o assunto, né? Só não é algo mais sistematizado. Porém, nós não vamos nos privar de falar sobre uma parte tão importante da nossa salvação, mesmo dessa forma, né? Então, antes de nós começarmos a nossa aula falando sobre a doutrina da regeneração, que é para mim um dos assuntos mais maravilhosos dentre toda a teologia, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus lá no livro do Evangelho, lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 15. Olha só, gente, um monte dos enfeites aqui do aniversário da nossa OMP está vindo para cá. Então, João capítulo 3, vamos ler dos versículos de 1 a 15. E diz assim a palavra de Deus em João capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar? Bondoso Deus, que privilégio é estar aqui falando do Senhor, ouvindo do Senhor, sendo ministrados pelo poder do Espírito Santo por meio da sua palavra. Obrigado, Deus, por esse dia quente, por esse dia gostoso, onde nós, como irmãos, podemos nos reunir na sua casa para aprender mais sobre o Senhor.
Que a aula de hoje, Pai, seja um assunto que toque os nossos corações, que constranja a nossa existência e que faça com que nós estejamos cada vez mais ansiosos e desejosos, Pai, por saber mais o Senhor e ser mais parecido com Cristo. É no seu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, então, nós lemos um texto aqui muito conhecido, o texto de João 3, né? A sequência ali, a gente vai ver Jesus falando sobre a missão. O versículo 16 é o versículo mais conhecido de todos os tempos, né? Porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é interessante esse contexto em que Jesus está conversando com esse fariseu aqui, com Nicodemos, né? Eu queria, antes de nós entrarmos no nosso assunto propriamente dito sobre a doutrina da regeneração, ou a doutrina que fala sobre a necessidade de nascer de novo, eu queria ver dos irmãos, da parte dos irmãos, o que os irmãos entendem quando Jesus ele fala isso aqui, ó. No versículo 3, Jesus ele diz o seguinte: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ali no versículo 5, Jesus ele fala também: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu queria saber dos irmãos, o que os irmãos entendem por isso? Por que Jesus ele fala dessas duas formas, sobre nascer de novo e nascer da água e do Espírito? O microfone vai estar passando, você que está nos acompanhando pela internet também, não se constranja, pode mandar sua pergunta pelo chat. Vamos ter alguém aqui vendo as perguntas que você pode estar fazendo e a gente vai estar procurando responder aqui da melhor forma, né? Então, reitero a pergunta: o que Jesus quer dizer nos versículos 3 e 5 sobre o nascer de novo e o nascer da água e do Espírito? Alguém? Dona Clarice, a senhora quer falar? Vou ter que explicar, mas antes eu gostaria de ouvir dos irmãos. Para que a gente vá aprendendo, né? Para que a gente construa isso tudo junto, né? O que Jesus tem a dizer sobre isso? Sobre nascer de novo e nascer da água e do Espírito. Alguém? Não? Presbítero Paulo, por favor. O próprio Nicodemos, no versículo 4, ele pergunta a Jesus o que é nascer de novo, né? O que é nascer do Espírito, né? O que dá para entender, pelo menos eu, né? Não sei se realmente é isso, Narciso, mas é uma transformação de vida, né? Eu acredito que nós não podemos ter uma vida com Cristo e ter também uma vida terrena, né? Então, o novo nascimento na nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos a esse Jesus, é ter uma vida transformada, né? Uma vida digna de caminhar com o nosso Jesus, com o nosso Deus. Então, se nós estamos fazendo algo terreno, nós realmente vamos estar mudando a nossa forma de vida ao caminharmos com Jesus. Não estou acostumado com esse microfone, estou acostumado com o de lapela, às vezes estou falando assim. Nicolas, por favor. Eu acredito que nascer de novo está muito conectado à questão de que a gente estava morto. A gente estava morto em nossos delitos e pecados, e Cristo nos deu vida. Através do Santo Espírito, Ele coloca em nós, faz em nós nascer da água do Espírito, como o texto vai dizer, para que possamos crer, nos arrepender e crermos em Deus, porque antes disso a gente não era capaz. Sim, isso fica implícito e é muito claro isso, né? Se a gente está falando sobre regeneração, sobre nascer de novo, então quer dizer que em algum momento nós nascemos, mas aconteceu alguma coisa que fez com que nós agora estamos mortos e se faz necessário nascer de novo, né? Então, isso é algo que precisa ficar muito claro. Quando a gente está falando sobre regeneração, sobre ser regenerado, ou seja, ser gerado mais uma vez, a gente está falando que a condição anterior a essa, a regeneração, é
estar morto, estar morto. O Nicolas citou a passagem que ela se encontra em Efésios 1 e 2, falando sobre como a nossa condição anterior à nossa salvação, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Em Filipenses também vai falar que Deus nos amou quando ainda nós éramos inimigos de Deus. E os inimigos de Deus são pessoas que estão mortas espiritualmente, né? O pecado original é importante a gente lembrar isso, a gente já falou muito quando a gente estava falando sobre o pecado. O pecado, ele não é basicamente aquele pecado particular que tanto eu quanto você temos e precisamos lidar talvez até ao longo de toda a nossa vida. Mas nós precisamos entender que o pecado é querer ser igual a Deus, recusar a Deus como o suficiente Senhor, como o Senhor Todo-Poderoso, onde nós queremos nos colocar no lugar de Deus. E por causa disso, que levou à desobediência, que nos trouxe a morte espiritual, que se fez necessário, então, desde Adão, o novo nascimento, o nascer de novo. Mas eu gostaria de ver com os irmãos aqui, ser nova criatura, exatamente, andar em novidade de vida, né? Jesus mesmo. Oi? Não, claro, não pode. A gente entende, né, como a gente viu semana passada com o pastor Patrick, se me corrija se estiver errado, pastor, que porque Deus ele nos amou desde a eternidade, porque Deus nos elegeu desde a eternidade, é impossível a gente perder essa salvação. É impossível. Então, é real que existem pessoas que estão no ambiente da igreja, que estão fazendo as coisas para Deus, mas que não teve um novo nascimento. Acha que a igreja, o cristianismo é algo que é moralmente virtuoso, muito virtuoso, porque é um instrumento que a pessoa pode estar se apropriando para ser bem vista pelas outras pessoas. Isso é verdade. Tem muita gente que está na igreja que faz isso ao longo de todos os tempos. De todos os tempos. Existe hoje isso, sempre existiu. Pessoas que não nasceram de novo. Não nasceram de novo. Sim, existe o trigo e o joio. O pastor Patrick deu um exemplo interessante semana passada, sobre um pastor que se converteu quando estava pregando, né, pastor? Era um pastor, alguém que tem a missão de conduzir o rebanho de Cristo, né, no caminho da salvação. Uhum. A pessoa que nasceu na igreja, mas que não teve um encontro com Jesus ainda, na sua intimidade, essa pessoa precisa nascer de novo. Não é um ambiente que condiciona nesse sentido. Não existem coisas que podem convencer o ser humano de achar que ele está bem com Deus. A gente vai ver nessa aula que a regeneração ele é um ato do poder de Deus. E é necessário isso, é necessário que todo aquele que está morto nasça de novo. Mas voltando ao início aqui, nessa fala de Jesus, é interessante ver como Jesus ele fala com Nicodemos, que é alguém que conhece da lei, e Jesus fala para Nicodemos a mesma coisa, falando de forma diferente. No versículo 3, que a gente viu aqui mais cedo, quando Jesus fala sobre nascer de novo, e depois Jesus ele vai falar exatamente a mesma coisa, né, sobre nascer da água e do Espírito. O nascer de novo aqui, Jesus relaciona com o ver o reino de Deus, versículo 3 vai estar falando sobre isso, e o versículo 5 aqui vai estar falando sobre nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Jesus ele está falando a mesma coisa de uma forma muito intensa, e Jesus, no versículo 10 ali, fala assim: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Jesus ele está repreendendo um homem da lei ali, alguém que conhece a lei, e Jesus ele fala dessa forma: você que conhece tanto a palavra de Deus, o Antigo Testamento, né? Não sabe o que significa nascer de novo e nascer da água e do Espírito? Então eu convido os irmãos mais uma vez a abrir a palavra de Deus lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. Nós vamos ler aqui dos versículos 25 a 27, tá bom? Ezequiel, capítulo 36, de 25 a 27. E diz assim a palavra de Deus, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados.
eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, e lhes darei um coração novo, e porei dentro de você um espírito novo. Tirarei de você o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de você o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Então, quando Jesus ele está falando sobre o nascer de novo, muito provavelmente, vendo as interpretações possíveis lá de João 3, nós podemos talvez entender que a melhor forma, a melhor referência que Jesus está tendo aqui é essa passagem de Ezequiel. A gente vê duas figuras aqui que vai falar e que fala sobre o nascer da água e do Espírito, né? O versículo 25, ele fala sobre isso, sobre aspergir, né? Jogar água pura sobre vocês. E a gente vê que a figura da água no Antigo Testamento, ela também aponta como um símbolo se referindo ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo, assim como o azeite também na unção de novos reis em Israel, também era uma alusão, uma figura ao Espírito de Deus que habitaria na pessoa ali, né? Então, quando Jesus ele está falando isso e repreende Nicodemos por não saber o que é nascer de novo, muito provavelmente Jesus está se referindo a essa passagem de Ezequiel sobre como Deus ele vai operar de uma forma poderosa e direta de purificação, de novo nascimento ali, na água e no Espírito. Essa sentença de João 3, a gente pode voltar para lá em João 3, é que é a mesma sentença, nascer da água e do Espírito é a mesma coisa. Se a gente pegar o texto no original, a gente percebe que é a mesma coisa, é a construção, por mais que tenham duas palavras ali, água e Espírito, está se referindo à mesma terminologia, né? A mesma operação de Deus, né? Que é propriamente dito aqui, um nascer de novo, né? Então, nós podemos olhar aqui na vida de Nicodemos, no que Jesus está falando para ele, e a gente vê ali a necessidade do novo nascimento. E eu queria ver com os irmãos aqui, o que os irmãos entendem por o que é esse novo nascimento, o que diz respeito a esse novo nascimento, como que nós podemos definir de uma forma muito simples a regeneração, o nascer de novo, obviamente, mas também existem outras possíveis ideias junto da regeneração. Eu gostaria de ouvir dos irmãos também sobre isso, o que diz respeito à doutrina da regeneração. Alguns irmãos? Karen, por favor. Seria o momento do encontro de você com Jesus, digamos, né? A gente diz o aceitar, né? Mas a gente sabe que não é a gente que aceita, né? Que é o nosso encontro quando a gente toma consciência de que a gente é dependente de Deus, que a gente reconhece que existe um Deus, que existe o Filho, né? Eu acho que nesse momento que é o renascimento, né? Né, que nesses dias até eu conversando com uma pessoa que não crê em Deus, e daí ele falou assim, mas então como que eu alcanço o céu, né? Eu falei assim, parece bem malvado o que eu vou falar, mas eu falei assim, você não pode fazer nada, né? Eu falei assim, se você for um escolhido, em algum momento você vai encontrar Jesus. E que daí esse eu acho que é o momento do novo nascimento, né? Então eu falei para ele, se você não é um escolhido, você vai para outro lugar. É importante falar isso, porque a gente precisa trazer na mente de que quando o chamado eficaz, o Evangelho chega na nossa porta e nós ouvimos o Evangelho, é o Espírito Santo que faz a obra em nós, que abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e nos constrange a ponto de que nós percebamos agora de que nós só precisamos de Jesus na nossa vida. É exatamente isso. Aí então esse é o momento da conversão? Não é o momento da conversão ainda. E eu ressalto isso, a gente precisa entender que a salvação não é uma operação cronológica, tá, gente? Nasci agora, daqui uns 2 segundos eu vou me converter através da fé e do arrependimento, e daqui a 10 minutos eu vou ser justificado, daqui 40 minutos eu vou ser adotado. Não é assim, é algo lógico. Para que a gente possa
ter fé e nos arrepender, antes nós precisamos nascer de novo. Não tem como fazer nada estando morto. Mas nós precisamos nascer de novo, não é verdade? Então, quando nós falamos sobre nascer de novo, é importante a gente ter em mente de que você não se nasce, você não faz o seu próprio nascimento. Nós também não estamos nascendo. Nós precisamos entender que, quando nós falamos sobre nascer de novo, é uma operação externa, uma operação que vem de outra parte, não vem de nós mesmos. É por isso que, quando nós falamos sobre nascer de novo, nós precisamos entender que existe um agente que faz esse momento. Ou, eu não conheço ninguém que fez o próprio parto, por exemplo, né? Estou nascendo aqui sozinho. Não, não é assim que acontece, né? O novo nascimento, quando se trata aqui sobre nascer de novo, que Jesus se refere aqui, e que até Nicodemos fica confuso sobre voltar para a barriga da mãe dele, para nascer novamente, é mais ou menos nessa ideia, de que precisa de um agente poderoso que vai fazer essa operação na sua vida, que vai fazer, não apenas fazer com que você nasça de novo, mas que vai te dar vida nova. Que vai te dar vida nova. Então, nós precisamos ter isso em mente, né? A natureza humana, ela necessita de transformação, pois ela se encontra, né, nesse estado espiritual, nesse estado de mortidão que acomete a todos os seres humanos, né? Mais alguma pergunta, alguma colocação que os irmãos queiram colocar aqui? Mais alguma coisa? Temos alguma pergunta no chat? Ainda não? Não? Então tá bom. Então nós vamos ver aqui quais são as causas, né, dessa regeneração, né? Quando nós falamos sobre a regeneração, existem linhas que vão pensar, linhas teológicas que vão falar sobre o nascer de novo, né? O pastor Patrick citou semana passada algumas vertentes teológicas, como por exemplo dos arminianos, que vão falar que em parte não, o ser humano ele precisa aceitar, né? Essa palavrinha, na falta de uma melhor, nós compreendemos quando se fala aceitar, né? Mas uma mentalidade que pensa que toda a salvação depende do ser humano, que é a linha mais voltada para o arminianismo, né? Vai falar que a regeneração é unicamente um ato da vontade humana, o que não é correto. Nós olhamos na Bíblia, nós percebemos que existe uma ação direta do próprio Deus nas nossas vidas, né? Quanto a isso. Nós também entendemos aqui que, quando se fala sobre a regeneração como se fosse um produto da vontade humana, que existe, né, conceitos que envolvem uma negação também da depravação total do ser humano. O pastor Patrick falou um pouco sobre isso, né, sobre esse termo da depravação total, né, que ele tem um sentido de que todas as áreas da humanidade estão manchadas pelo pecado, né, estão manchadas. Não que o ser humano ele é totalmente depravado, que ele virou um demônio na Terra, né, pastor Patrick, mas que todas as áreas da vida do ser humano estão manchadas pelo pecado, estão distorcidas pelo pecado e são limitadas pelo pecado, né? Então, as vertentes que falam que a regeneração é a partir da vontade humana, necessariamente vão negar que o ser humano ele é um pecador em última instância, né? E vão negar também a verdade bíblica de que Deus é que inclina a vontade do homem, de que Deus ele transforma os corações. Nós lemos a passagem ali de Ezequiel, que muito provavelmente é a passagem que Jesus se refere ao nascer de novo, sobre o próprio Deus aspergir a água purificada, fazer com que o coração de pedra se torne um coração de carne. É a ação do próprio Deus. A gente vê na passagem ali de Ezequiel 36 que é uma ação do próprio Deus, né? E é interessante esse contexto de Ezequiel, porque no capítulo 37 nós conhecemos uma visão que o profeta Ezequiel teve ali, que é muito famosa, e a gente pode até lembrar, que é a visão do Vale dos Ossos Secos. Lembram dessas passagens, da visão do Vale dos Ossos Secos? E ali vai estar falando sobre, Ezequiel vai estar olhando ali
para o povo de Deus que está todo mortificado e que é o próprio Deus que vai estar dando os tendões para aqueles ossos secos, que vai estar fazendo com que aqueles ossos secos ganhem carne, ganhem toda a estrutura de uma nova vida, de um novo nascimento. Então é uma ação do próprio Deus, de pegar mortos, pegar pessoas que estão nesse vale dos ossos secos e trazer de novo a vida. Esse é o novo nascimento. Oi? Exatamente, não tem nenhum sopro de vida, não tem nada, não tem nem nada, é só osso, é só fóssil, né? Só fóssil. Então nós precisamos entender isso, né? Que o ser humano, sim, ele é depravado totalmente. Todas as áreas dos seres humanos ali está manchado pelo pecado, né? Tudo que ele pode fazer não é suficiente para alcançar a salvação, e nisso inclui que ele não pode nascer espontaneamente de novo, né? E de que é Deus que inclina a vontade do coração humano a conhecê-lo. É aquele negócio, tá, gente? O pastor Patrick falou isso semana passada, eu falei há 2 semanas, de que Deus ele não nos vê como marionetes, né? Não nos vê como fantoches ali, mas é que Deus, através do poder do Espírito Santo, convence o nosso interior, convence a nossa vontade de que não existe qualquer outra opção a não ser andar com Jesus. Nós escolhemos isso livremente. Nós somos convencidos a tomar essa decisão livremente. Nós não vamos querer outra coisa além do que andar com Jesus. Esse é o novo nascimento. E nesse novo nascimento, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós temos fé em Jesus, nós nos convertemos. São assuntos que nós vamos tratar nas próximas aulas, né? Isso. Tem pessoas que se convertem, a graça, né, dona Clarice, ela é multiforme nesse sentido, né? Sim, exato. Isso. Muitas coisas vão preparando a pessoa ali para que no momento oportuno, né? Oi? Deus traz de alguma forma ou de outra, né? É uma promessa, né? Uma promessa. É meu. Jesus fala assim: nenhum desses meus pequenos vão sair da minha mão, nenhum, né? E é interessante isso, como Jesus ele até mesmo ora. Pode ser rebelde até o último, né? Mas em algum momento vai se converter, vai ali. Né? Então nós precisamos entender isso também, que a graça ela é multiforme nesse sentido, que Deus ele vai usar os meios que lhe é cabido, né, para trazer o pecador ao arrependimento, né, a um novo nascimento, né? E é interessante a gente também ter a ideia de que a salvação ela também não vem pela verdade no sentido de um sistema de motivos, né? Como se a pessoa pudesse estar evoluindo intelectualmente, né? Ela não vai nascer de novo por conta disso, né? Porque ela entende mais a palavra que o outro. E isso não estou dizendo que não tem que estudar a Bíblia, tá, gente? O estudar a Bíblia, a meditação na Bíblia, precisa ser um fruto desse teu anseio por Jesus, de conhecer mais a Jesus, não para alcançar a salvação, né? A verdade, ela só pode dar motivo para a nossa, por exemplo, santidade, né? Se nós amarmos a Jesus. Se nós não amarmos a Jesus, toda a verdade que nós carregamos, tudo aquilo que nós podemos entender, não vai ter fruto algum, né? Então, a salvação, um novo nascimento também não vem pela nossa intelectualidade, tá, gente? Não é porque nós entendemos um assunto da teologia que nós agora nascemos de novo. Não depende de nós em nenhuma instância, isso também diz respeito à nossa própria mente, ao nosso próprio entendimento. Mas a regeneração ela tem uma causa. Ela tem ali alguém, um agente que faz isso. Isso se dá através do poder do Espírito Santo, de Deus Espírito Santo, que através da pregação, que convence o nosso coração de pedra, transforma agora num coração de carne, e nós agora amamos a Jesus. Isso se dá através do poder do Espírito Santo na nossa vida, e esse conceito é o que é compreendido ao longo de toda a igreja. Ao longo de toda a igreja, da história da igreja, entendemos que é somente pelo poder do Espírito Santo que nos traz para perto de Deus, que nos regenera, né? O Espírito Santo ele age diretamente no nosso coração e muda então a nossa
condição espiritual, né? Nós também entendemos que não há nenhuma cooperação nossa para isso, para o nosso novo nascimento. É obra exclusiva e direta do Espírito Santo. Vamos lembrar daquela mesma analogia. Você não consegue fazer o seu próprio parto. Não foi você que fez o seu próprio parto. Não foi você nem sequer ajudou a fazer o seu próprio parto. Foi um agente que foi lá e te fez nascer. Foi alguém de fora que te fez nascer, né? Alguma colocação, alguma pontuação que os irmãos queiram trazer aqui? Daros, por favor. Vem, exato. Exatamente, é algo direto, né? Algo assim que não tem assim como dar voltas, né? É algo que vem. Uma criança, quando está nascendo, se ela não nascer de uma vez, não dá certo, não dá certo. Então, nós precisamos compreender isso, de que o novo nascimento se dá através de um agente, e esse agente não somos nós, é o próprio Deus, é Deus Espírito Santo, né? Mas isso não significa, né, obviamente, que ao longo da salvação o homem não possa cooperar com isso, né, não coopere com a salvação. Isso estou dizendo não porque o homem vai depender da ação do homem em algum momento, por exemplo, na sua santificação, o homem vai ter que fazer coisas ali para a sua salvação ser desenvolvida, né? A gente falou um pouco sobre isso na primeira aula, né? Mas é que até mesmo isso, até mesmo a cooperação do homem precisa da ação de Deus nas nossas vidas. Precisa com que Deus opere. Lembra do querer e do efetuar? Até mesmo isso depende da vontade de Deus, né? O desenvolvimento da nossa salvação também depende da vontade de Deus. É que nem um pai ensinando um filho a andar. O filho, ele vai ali, está aprendendo a andar com seu pai, mas não é o pai que vai andar pelo seu filho ali naquele sentido, né? É uma analogia para que a gente possa entender como que funciona também o agir de Deus. E é porque o pai ensinou o filho a andar que ele vai continuar andando, né? Ele vai continuar andando. Teve uma ação direta ali do próprio pai para que esse filho pudesse fazer alguma coisa, né? A alimentação é a mesma coisa, né? Uma criança, de um modo bem simples, assim, a gente compreende que precisa do auxílio dos pais para que elas tenham um desenvolvimento, né? Mais alguma coisa que os irmãos queiram falar, complementar? Mais alguém? Alguém falou? Não? Mas olha só que interessante, a gente quando fala sobre o poder de Deus, né? Lembra quando a gente falou basicamente como que Deus ele opera na nossa salvação? Que é Deus Pai, que quem é o autor da salvação é Deus Filho, quem consuma a salvação é Deus Espírito Santo, quem aplica a salvação. Nós não podemos entender, na verdade, de que a Trindade se limita dessa forma. Muito pelo contrário, a gente não consegue compreender de uma forma muito, na sua totalidade, como que é a operação da Trindade nisso tudo. Nós não conseguimos compreender, porque não são três deuses, é um só Deus manifestados em três pessoas ao mesmo tempo. E isso daí, às vezes, faz com que nós não consigamos entender. No entanto, até mesmo a salvação é uma ação da Trindade nas nossas vidas. Jesus aqui, no capítulo 3 de João, versículo 8, ele vai falar assim, que o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o nascido do Espírito. A gente vê Jesus falando aqui que o novo nascimento, ele é através do Espírito Santo. Só que a gente vai ver em outras passagens, como por exemplo, lá em Efésios 2, capítulo 5, vamos abrir lá? Efésios 2, versículo 5, vai falar assim: estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou, aí o versículo 5, né? Estando nós em nossas mortes, em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, né? A gente vê isso aqui, que é uma operação também do Pai, né? Que é uma operação também do Pai. Em Colossenses 2,13 vai falar isso também, em 1 Pedro 1,3 também vai falar isso, né? Então, nós podemos concluir que a regeneração é uma ação direta do Espírito Santo nas nossas vidas, mas que também inclui a obra de Deus Pai em nossas vidas, e que tudo isso produz, então, a regeneração, um novo nascimento, né? Então, aquilo que a gente falou algumas aulas, a gente percebe que a regeneração, ela acontece justamente para que agora, por estarmos vivos, nós possamos agora estar convertidos, né? Exercermos fé e arrependimento. E nós precisamos pensar dessa forma, né? Mais alguma coisa que os irmãos queiram falar? Essa aula ela é bem simples, e aí ela é bem direta, e nós podemos pensar nela de uma forma muito assim, bem compreensível dessa fase de como Deus opera na nossa vida, né? Então, algumas coisas que isso precisa ser para a nossa vida, né? Que a regeneração, ela não implica que a pessoa ela terá uma vida perfeita, né? Mas que o padrão de vida não será agora de uma forma contínua no pecado, né? Nós podemos, né, ao longo da nossa vida, mesmo estando salvos, né, nós ainda estamos sujeitos à possibilidade de pecar. O novo convertido, o novo nascido, né, o recém-nascido na fé, ele pode ter a convicção de que aquilo que o escravizava antes, aquilo que o mantinha morto, não o mantém mais morto, mas que agora ele pode se arrepender dos seus pecados. O novo nascimento, ele implica de que nós já nascemos de novo, nós não estamos nascendo, de que nós somos convertidos e temos fé agora em Jesus e podemos nos arrepender continuamente, de forma que, por mais que nós pequemos, nós não andemos mais de uma forma contínua no pecado, né? O regenerado, ele é obediente a Cristo. Aquele coração de pedra que lhe foi tirado, foi colocado um coração de carne. Nesse coração que agora foi impresso, segundo o profeta Jeremias também, vai falar que foi impresso ali a lei do Senhor no coração desse povo regenerado, né? E nós podemos ter essa convicção de que o regenerado, a obra que ele vai mostrar, a evidência de que ele é um novo nascido, é de que ele ama Jesus. Ele olha para as Escrituras e obedece às Escrituras e não vai ter uma vida na conduta do pecado, né? Ele tem um genuíno amor, né, semelhante ao de Cristo. Isso será um resultado na sua vida, né? Então é importante ser regenerado e a gente precisa entender de que não pode, isso daí é algo que acontece. Nascer de novo acontece. Nós não podemos ter a ideia de que estamos nascendo de novo. Nós não podemos pensar assim, porque não existe isso. Não tem como a pessoa estar nascendo ao longo de toda a sua vida. Não tem como a pessoa estar parcialmente convertida, né, que é o próximo estágio ali da salvação, né, a conversão. Não existe isso. Nós podemos... Sim, pode falar, presbítero. Claro. Mateus 28. Mateus 28. Quando Jesus diz, Mateus 20, 28. Mateus capítulo 20, versículo 28. Isso. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguirdes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós em 12 tronos para julgar os 12 tribos de Israel. É Mateus 19, presbítero. 19? Isso, mas é o versículo 28 mesmo. Ah, é verdade, perdão, tá? Ele vai falar exatamente isso. 19, 20, 28. Isso, né? Exatamente. E interessante esse versículo, que esse versículo aqui de Mateus 19, 28 e de Tito 3,5, nós vamos encontrar apenas esses dois versículos falando sobre, de uma forma muito explícita, essa palavrinha, né, a regeneração, né? Jesus ele fala aqui que
que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono, na sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, né? Mas é interessante aqui, é importante. Eu tinha intenção de trazer isso para a aula, eu tinha anotado aqui, mas é importante isso que o presbítero tocou no assunto. Então vamos abrir lá em Tito, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, ele nos salvou não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É interessante ver que a doutrina da regeneração, ela está implícita e explícita na Bíblia toda. Na Bíblia toda se fala sobre o novo nascimento. Nós lemos o João 3, que fala de uma forma muito direta sobre o novo nascimento, né? E é interessante, o texto que o presbítero ele citou aqui, de Mateus 19, 28, ele tem uma intenção de falar, na época, na regeneração, quando ele fala da regeneração ali, ele tem um sentido de quando Jesus voltar, que diz respeito à ressurreição, que é o estágio da glorificação. Só que aqui em Tito, ele vai falar exatamente essa passagem, com esse sentido. Né? Não é sem Tito, é sentido, nesse sentido. Né? E somente é nessa passagem que se refere ao início da nova vida do cristão, de uma forma muito individual. Né? Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É importante ver, percebendo como Paulo aqui, falando com Tito, ele usa de novo essa linguagem de lavar regenerador, e usa esse termo que se remete à água e coloca de novo com o Espírito. Dá para perceber aqui em Tito 3,5 essa figura de linguagem aqui? Dá, né? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, podemos entender que o que Jesus fala para Nicodemos, o novo nascimento, quando se fala de água no Espírito, não se diz respeito ao batismo, por exemplo. Tem interpretações que vão falar assim, quando você se batiza lá, recebe o sacramento do batismo, que você ali vai estar, né, sendo regenerado pelo poder do Espírito Santo. Não é isso. É uma operação, essa figura de linguagem do lavar do Espírito Santo, onde se remete à água, e nascer da água e nascer do Espírito, diz respeito a uma obra direta do próprio Deus no coração do ser humano, onde agora ele pode andar em novidade de vida, né? Por mais que ele esteja ainda sendo acometido pelo mal que existe no mundo, por mais que ele esteja sendo acometido pelos seus pecados, que pode ser com que seja um espinho na sua carne ao longo de toda a sua vida, só que agora ele não se alegra com isso, ele tem temor por isso, ele quer andar em obediência a Jesus e quer andar em santidade perante o Senhor todos os dias, né? A gente pode entender como algo muito claro na vida, uma evidência muito clara na vida da pessoa, de que crer em Jesus, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor e Salvador, é o maior sinal da regeneração, é o nascer de novo. Nós morremos em Cristo, mas nós também nascemos novamente em Cristo, nós estamos ressuscitados em Cristo, e quando Cristo voltar, isso vai ser de uma forma não subjetiva, mas de uma forma objetiva, que é o último estágio da nossa salvação, que é, então, enfim, a glorificação. Então, é necessário que nós nasçamos de novo, para que agora nós andemos em novidade de vida, como se aqui agora fosse uma prévia daquilo que nós vamos viver eternamente com Cristo, né? Então, nós agora recebemos, ao nascer de novo, Satanás não tem mais autoridade sobre as nossas vidas, porque nós estávamos mortos. Nós agora podemos vencer o mundo, como nós podemos ver lá em 1 João, no capítulo 4 e no capítulo 5. A regeneração nos dá essa capacidade de vencer o mundo, né? Então, nós não podemos entender que nós somos parcialmente convertidos ou que nós estamos nascendo, né? Não existem outros nascimentos, vários nascimentos. Quando a pessoa ela se converte de fato.
né? Ah, mas e pessoas que se desviam? Em algum momento, se aquela pessoa for salva, ela vai voltar para os caminhos do Senhor, como a dona Clarice tocou mais cedo no assunto, né? Ou vem pelo amor, ou vem pela dor, muitas vezes, né? Presbítero Paulo, por favor. Eu vou sempre pela parte mais prática, na verdade, e mais simples, né? Falando sobre a regeneração. A grande verdade é que é bem fácil de nós entendermos que se nós continuarmos nos nossos delitos de pecado, nós não vamos ver a glória de Deus. Isso é fato. Ou se somos separados, né? Com certeza Deus já nos separou, não é porque nós pecamos que também não vamos deixar de ver a glória de Deus. Então é uma coisa meio confusa. Mas a grande verdade é que se nós não mudarmos, se nós não crermos, se nós não termos fé, se nós não realmente dedicarmos a nossa vida a entendermos o que Deus quer de nós, aí, e se nós não confiarmos realmente nesse Deus, aí nós vamos lá no verso 3, né, Narciso? Onde? Qual passagem? De João 3. Ah, sim. E quando Jesus respondeu, em verdade vos digo que, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Não poderá. E né? o versículo 5 Entendeu? Enfatiza mais, não vai poder nem entrar. Nem entrar, então. Se não vai ver, não vai conseguir entrar, na verdade, né? Então, é bem básico. Se você pegar o básico, digamos, eu digo no sentido bíblico, né? Da gente aprender um pouquinho da palavra, a gente vai entender que é algo muito sério. Muito sério. Muito sério, né? E o que Deus quer de nós é uma vida realmente constante na sua presença. É necessário que todo homem nasça de novo. É necessário que todo mundo seja uma nova criatura em Deus, né? Que creia em Jesus, né? Nós podemos sim também perceber que essa regeneração, o novo nascimento, se dá também lá que a gente vê em Gálatas 5, por exemplo, o fruto do Espírito Santo, né? Jesus ele fala aqui sobre versículo 6, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E lá em Gálatas 5, Paulo vai fazer uma lista lá sobre as obras da carne e vai falar também sobre o fruto do Espírito. Algo muito assim, como o presbítero falou aqui, muito simples de se entender. O Evangelho ele não é simplório, ele não é simplista, ele é simples. Ele é fácil de entender que 1 mais 1 igual a 2. É muito fácil, né? Então, e isso faz sentido, isso faz lógica, isso nos chama, isso faz com que nós não fiquemos mais parados, né? O novo nascimento implica de que nós não estamos mais mortos, porque morto não se mexe, morto não escuta, morto não fala, né? Morto não sente, mas porque nós agora estamos em novidade de vida, nós somos então capacitados pelo Espírito Santo num novo nascimento a andar, a falar, a ouvir, a agir, né? O novo nascimento implica e deixa muito explícito também o fato de que nós como cristãos, nós não podemos ser uns zumbis, né? Os mortos vivos, né? Nós estamos vivos, nós precisamos agir, nós somos vivos por uma missão. Jesus ele vai falar no capítulo 3 lá, nos versículos 16 a 21, sobre a missão que Jesus ele tem, né? Sobre a pregação do Evangelho, sobre a salvação que Deus ele dá ao mundo, né? E essa missão também é dada a nós. Nós somos chamados também para sermos cooperadores da obra de Deus. Não que Jesus precise da gente, mas porque o Senhor até nos ama, entende, e sabe que essa é a causa mais urgente que existe no universo. Ele coloca a gente dentro dessa mesma missão com Ele, com Jesus. Não é verdade? Então, diga, Nicolas, por favor. O que nos ajuda a entender essa figura, acho que dá mais luz ao nosso entendimento, do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, lavar, né? A gente pode ver isso lá em Isaías capítulo 1, versículo 15 em diante, diz assim: quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, repreendam o opressor.
Garantam o direito dos órfãos, defenda a causa das viúvas. E agora o 18. O Senhor diz: venham, e vamos discutir a questão. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, eles se tornarão como a lã. A ideia é de que Deus nos dá vestes brancas, Ele purifica a gente, né? Tira a cor vermelha da gente e nos purifica, né? Por isso que a água, a ideia de purificar a gente, né? Isso, é exatamente isso, né? A gente vê, por exemplo, por isso que é tão importante a gente falar sobre a pessoa de Cristo antes de falar sobre isso, né? Quando nós falamos sobre o sumo sacerdócio de Cristo, ele cumpre o sacerdócio de Arão, né? E de uma forma perfeita. E esse sacerdócio, assim, era expresso do lavar purificador também, né? Existia a festa dos tabernáculos, por exemplo, que era uma festa para toda Israel, onde também tinham essa questão das águas ali estando sendo despejadas sobre o altar, né? Então, tudo isso apontando para a obra de Jesus, do lavar regenerador das nossas vidas, né? Da obra que Jesus faz a nosso favor e do Espírito Santo que agora aplica essa salvação em nós, não é verdade? Então, quando nós falamos sobre o novo nascimento, nós devemos entender também que se houve realmente regeneração, né, os elementos do fruto do Espírito Santo, eles vão ser evidentes na nossa nova vida, não é verdade? E uma coisa que é importante aqui, a nossa fé, ela não é conduzida por aquilo que nós podemos perceber pelos sentidos. A nossa fé é um testemunho de que nós de fato encontramos o Senhor Jesus. E nós precisamos disso. Então, se você que está nos assistindo, pode ser até mesmo aqui, não teve um encontro ainda de verdade com Jesus, o tempo é hoje. O tempo é hoje. Se faz necessário nascer de novo ainda hoje, porque o amanhã, daqui 10 minutos pode ser tarde. É necessário nascer hoje. É necessário se arrepender dos seus pecados ainda hoje. E é por isso que Jesus, Ele nos ama. Porque esse convite, ele é aberto. Ele é aberto. Jesus chama aqueles que estão cansados e oprimidos para aliviar as suas dores, as suas causas, para que agora andem em novidade de vida, sejam lavados e purificados pelo poder do Espírito Santo. E nós podemos sim fazer isso. Nós podemos e devemos, porque isso está disponível para nós. Não é uma possibilidade, é algo que é dado, é algo que é graça, é algo que não podemos fazer nada, não podemos compreender, não podemos alcançar. Isso nos é dado. Então, por isso que ainda há tempo. O tempo ainda é hoje, para que nós encontremos a Jesus e tenhamos uma vida cada vez mais santificada e purificada. Amém? Alguma colocação que os irmãos queiram dar? Alguma observação? Carla, por favor. Eu acho que é importante a gente lembrar, que já foi dito aí, mas é só frisar, né? Que a graça, né? Esse encontro com Deus, essa salvação, ela é irresistível. Então, não há o que a gente, quando é para acontecer esse encontro, não tem como resistir, é irresistível. E também é importante a gente lembrar que é independente do que a gente fez, foi, independente das nossas obras, independente do que a gente era, na verdade, né? De encontrarmos a Cristo. Encontrando a Cristo, nós somos nova criatura. E Cristo nos escolheu, independente do que a gente era, ou do que a gente fez, não é por obras, né? Vamos lembrar disso. E também, quando a gente tem uma nova vida com Cristo, não significa que nós não vamos passar por dificuldades. Muito pelo contrário, parece que as coisas vêm mais, né? Mas a gente tem sempre que nos lembrar que aí muita gente pergunta, tá, mas então qual é a vantagem? A vantagem é que a gente tem
o descanso de ter Deus conosco. Estamos passando por dificuldades, por momentos difíceis na nossa vida, mas Deus está conosco. Deus é a nossa força e a nossa fortaleza. É por Ele que a gente está passando. É através dele que estamos vencendo e passando as dificuldades, os momentos que a gente está vivendo. Então, não é porque agora temos uma nova vida com Deus que é tudo flores, né? Não, são momentos difíceis. Jesus mesmo fala, lembrem-se que eu venci o mundo, né? Então, nós vamos passar por dificuldades, vocês vão passar por momentos muito difíceis, mas lembrem-se, eu venci o mundo. Então, nós também poderemos vencer. Mas nós vamos ter momentos difíceis, mas lembrando sempre, Deus é conosco. Uma vez que Deus nos encontrou, nós encontramos em Deus a força para a gente poder passar pelas dificuldades e os momentos difíceis da vida. Perfeito, né? Talvez os nossos problemas nunca vão embora. Não existe uma promessa na Bíblia para isso, né? Por exemplo, um pastor, ele não que cuida do rebanho, do povo de Deus, não tem a missão de trazer bem-estar, mas alimentar e desenvolver a sua fé para que você possa passar, ser fiel no momento da luta, né? E o novo nascimento, ele é uma novidade de vida. Não quer dizer que as coisas em volta não vão mudar, mas é como você vai lidar estando com Jesus agora. É como você vai recorrer, como você vai pedir socorro. Antes você pediria socorro, sei lá, para si mesmo, ou para alguém que você ama, ou por talvez uma questão de saúde, para um médico. Mas hoje a gente pede para Jesus, porque nós conhecemos a Jesus, né? Nós estamos com Jesus. Existe uma promessa do próprio Jesus de que Ele estaria conosco todos os dias até o fim, E o Espírito Santo, que é também Deus, a gente precisa lembrar que o Espírito Santo não é um auxiliar de Jesus, não. O Espírito Santo é Deus. Ele está conosco para nos lembrar aquilo que Jesus requer de nós, para aplicar essa salvação e desenvolver essa salvação nas nossas vidas. Amém? Queria pedir para o pastor Patrick encerrar esse momento com uma oração. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, Deus, porque imerecidamente nós recebemos o maior tesouro que pode existir nessa vida, que é a Tua salvação. Um encontro com o Senhor. O Senhor nos resgatou do pecado, da morte, e nos trouxe a vida verdadeira, vida cheia de paz, vida com certas dificuldades, mas dificuldades que são minimizadas pelo Teu amor, pela Tua graça, pela misericórdia do Senhor, e pela alegria, contentamento e esperança de que, mesmo que nós passemos por tribulações terríveis ao longo dessa vida, nós ainda temos toda a eternidade para desfrutar com o Senhor. Louvado seja o Seu nome, Deus, pela regeneração. Louvado seja o Seu nome, Deus, porque o Senhor nos traz de volta à vida, porque o Senhor nos ressuscita, porque o Senhor tem, de maneira intencional, vontade de se relacionar conosco, e nós não merecemos nada disso. Mas o Senhor é gracioso, é bondoso, é maravilhoso, e tem feito isso sem nos pedir absolutamente nada em troca, mas tem convencido o nosso coração a cada vez mais te servir, a te adorar, a prestar culto, prestar louvor ao Senhor, e por isso nós somos gratos. Tem misericórdia de nós ainda somos pecadores, ainda precisamos muito do Senhor e cada dia precisamos mais. Nós clamamos, Deus, para que o Senhor nos ajude, nos abençoe, continue nos enchendo de sabedoria e conhecimento da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Continua falando conosco, nos capacitando a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Nós pedimos e agradecemos isso também, pedindo que o Senhor nos dê um excelente dia na Tua presença, um dia de descanso, de paz, que possamos nos preparar para logo mais voltarmos aqui à igreja e prestarmos culto ao Senhor no momento noturno. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e continue falando conosco ao longo desse dia. Nós clamamos por isso, em nome de Jesus.